Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Estou aqui com um cenário novo e antigo ao mesmo tempo. Do lado de cá tem um jornal do Papa Bento XVI no dia da renúncia dele. Do lado de cá tem uma manchete do dia da eleição do Obama, quando ele ganhou a primeira vez como presidente da República. E aqui no meio tem uma interrogação para me mostrar que eu não sou o dono da verdade. Vou afastar aqui para você ver. Pronto, tá aí. Isso não quer dizer que eu apoio Obama, nada disso, apenas que são momentos históricos importantes na história da humanidade. O primeiro negro chegou à presidência de um país que ainda hoje tem problemas de racismo muito grandes. E ali, o Papa que renunciou, a última vez que isso tinha acontecido foi há mais de 800 anos atrás. Enfim. Eu estava vendo ainda nessa questão do habeas corpus do Lula, solta, não solta, solta, essa lambança que esse desembargador Rogério Favretto fez. Eu estava vendo um vídeo do casal Leão e da Nilce, quero mandar um abraço para eles, moram aqui no Canadá, do canal Cadê a Chave? Onde eles estavam comentando uma posição de um professor de direito constitucional sobre essa questão. E entre outras coisas que eles estavam falando, algo me chamou a atenção, que foi exatamente essa questão de analisar o fato novo. E o desembargador que cancelou o habeas corpus do colega plantonista também entrou nessa mesma seara, dizendo o seguinte, que a candidatura do Lula, ou pré-candidatura do Lula, não é fato novo, porque isso já era do conhecimento geral, mesmo antes da condenação sair, mesmo antes de o julgamento ter ido para a segunda instância em Porto Alegre. Então isso não configura fato novo por causa disso. E eu quero dizer aqui que eu não sou professor de direito constitucional, não sou da área, mas eu tenho um bom senso, gente, eu tenho um pouquinho de neurônio funcionando ainda. E eu acho que tem alguma coisa muito errada com essa abordagem, com esse caminho. Deixa eu explicar o que eu quero dizer para vocês. Imagine o Bruno, aquele ex-goleiro do Flamengo, que foi julgado, condenado pelo assassinato da Elisa Samúdio, mesmo o corpo dela nunca tendo sido encontrado. A justiça aceitou provas circunstanciais e ele foi então considerado culpado e condenado, e pagou sentença. Saiu depois porque a justiça brasileira tem uma série de brechas, a lei permite isso, mas enfim, isso é outra história. Agora, imagine o seguinte, que o Bruno, cumprindo pena, de repente a Elisa aparece assistindo um jogo da seleção brasileira na Rússia, ou então andando por um shopping no Rio de Janeiro, ou de repente uma foto dela aparece, sei lá, em uma atitude recente. Isso configura fato novo para que um habeas corpus seja emitido, para que alguém que já foi julgado e condenado seja livre da prisão. Agora, o cara que já foi julgado, foi condenado, o processo foi para a segunda instância. Na segunda instância foi confirmado por unanimidade, não apenas por um juiz, mas por 3 desembargadores. Depois esse processo foi para o Superior Tribunal de Justiça, que também negou a soltura dele. Depois foi para o Supremo Tribunal Federal, que também negou a possibilidade de ele recorrer em liberdade da sentença da segunda instância. E aí agora esse cara quer ser presidente da República e se cogita que isso é um fato novo. Que é isso, cara? Cadê o bom senso? Onde é que está a lógica da coisa? Não faz o menor sentido um prisioneiro querer habeas corpus porque ele quer se candidatar a um cargo elegível e desembargadores ficam, não, isso não é fato novo porque já era conhecido, isso já é antigo. Então, caraca, não tem diferença nenhuma, isso não é fato. O cara é condenado. Acabou. Simples assim. Ele tem que cumprir a pena dele, tem que ficar quieto, ele não pode nem se candidatar, porque de acordo com a lei brasileira,
quem é condenado por um colegiado, como é o caso do Tribunal de Segunda Instância em Porto Alegre, não pode se candidatar. É inelegível. É simples assim. Agora, porque o Lula estão fazendo essa celeuma toda aí, a Glaze esbravejando no Senado, aquele outro doido lá do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, ficando louco dentro de um carro gravando vídeo. Isso é uma loucura, bicho. Esses caras estão afrontando a justiça. E aí tem muita gente que, inclusive, já colocaram isso no meu canal. Ah, mas tem outros que também não foram presos, não foram julgados. O Aécio está solto, o Temer está solto. É verdade. E eu também acho que esses canalhas têm que ser presos, têm que ser julgados. Eu não tenho um bandido de estimação nenhum. Se o cara cometeu o ilícito, que vá para a cadeia, depois de um processo, provas sendo analisadas, enfim, direito de defesa sendo respeitado, e aí sim o cara, caso seja encontrado culpado, vá sim para a cadeia. O que acontece é que o Michel Temer está livre, primeiro, porque ele tem fórum privilegiado. Só o Supremo que pode tocar nele. A mesma coisa com o Aécio e outros canalhas da política brasileira. E o Michel Temer tem ainda uma outra agravante, uma outra situação, que para o Supremo julgá-lo, a Câmara dos Deputados precisa autorizar. E aí a gente já viu o que foi que aconteceu. A Câmara dos Deputados do Brasil é composta na sua maioria por pilantras. É lamentável, bicho, que o parlamento brasileiro seja composto na grande maioria por pilantras, mas vocês é que votam nessa turma. Vocês que dão o seu voto para eles. E aí eles continuam fazendo isso. E o Temer não foi considerado réu pelo STF ainda, porque ele é presidente e a Câmara dos Deputados não autorizou o seu processo. É essa a razão de ele ainda estar solto, essa é a razão do Aécio ainda estar solto, porque o Supremo Tribunal Federal é conhecido como uma casa de... sei lá, tem uns caras lá que eu vou te contar, viu? Enfim, gente, é isso. Coloca aí no comentário o que você acha disso. Fala aí sua opinião sobre isso que eu falei, porque realmente eu não estou conseguindo entender. E olha que eu não sou da área do direito, eu não sou da área de leis, de direito constitucional, mas como eu falei no início, basta ter um pouco de bom senso, basta pensar um pouco e respeitar a lógica para você ver que não faz sentido essa argumentação de que isso não é fato novo porque já era do conhecimento, quando na verdade isso não é fato novo porque isso não importa, é irrelevante. Ele quer ser candidato à presidência da República, mas ele não pode, ele está preso, condenado, e é simples assim. Isso não tem nenhuma relação com o processo em si, com a condenação em si, com o motivo dele ter sido condenado. Então, eu não sei, bicho, o que está acontecendo nesse país, não. Pessoas que deveriam pensar não estão demonstrando esse tipo de lógica. Acorda, Brasil! Caramba! Gente, vou ficando por aqui nesse programa de hoje. Me ajuda? Compartilha esse material, passa para frente, passa nas redes sociais, dá joinha. Não custa nada para você. Verifica se o seu joinha ficou, porque eu recebi algumas informações de que os joinhas não estão grudando no canal. Então deve ser algum bug aí do YouTube. Beijo e até o próximo Acorda, Brasil!